Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 78. Quem for abrindo, por favor, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. O capítulo 78 é um capítulo um pouco grande, então nós hoje iremos ler somente até o versículo 35, certo? Salmos, capítulo 38, dos versos 1 ao 35. 78, eu falei 78, né? Desculpe. Se alguém entendeu 58, não foi, era 78, viu? Desculpe. Salmo 78, dos versículos 1 ao 35. Eu vou contar com a ajuda dos irmãos. Vamos ler, fazer uma leitura participativa. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nulos têm contado. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Ainda que mandara altas nuvens e abriu as portas dos céus. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Por isso consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. E se lembravam que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Até aqui, obrigado, irmãos. Irmãos da música, por favor, poder chegar. Poder sentar, irmãos.
Boa noite. Vamos começar o nosso tempo de entoar cânticos ao Senhor. Vamos louvar o cântico Louvores e Honras. Vamos louvar agora o cântico do cantor cristão, o hino do cantor cristão de número 328. Sossegai.
ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Vamos agora entoar o cântico Jesus é o Centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu vivo sempre para ti, meu Jesus. Jesus, Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus. Boa noite. Temos alguns avisos para passar para os irmãos. Antes dos avisos, nós temos aqui um casal que está nos visitando. Pode dizer o nome, por favor? Levi e... Sejam bem-vindos, viu? Satisfação, tá bom? Prazer. Agenda. Evangelismo, às terças-feiras, visitas e estudos bíblicos, às 19 horas. Saindo aqui da igreja, irmãos, realmente os irmãos têm ido, tá certo, nessa data. Então, agradeço e louvo ao Senhor por isso. Pode passar? A EBEC também, às quartas-feiras, às 19 horas. Aí tem lições bíblicas, brincadeiras, lanche, todas essas coisas, tá bom? Convido as crianças para vir e venha também servir ao Senhor. Quinta-feira nós temos a nossa coinonia, o culto de oração, comunhão, onde nos reunimos às 19 horas para servir ao Senhor também, todas as quintas às 19 horas. Pode passar? Nós temos lá no Couto Fernandes, evangelismo, às 18 horas, às 19 horas nós temos culto. Os irmãos, dá uma passada lá, tá certo? Vocês têm visto as fotos, né? Deus tem abençoado com a graça dele, tem bastante criança, né? Teve uma divisão de classe agora lá, não foi? As crianças estão bastante animadas com as atividades, tem culto também, às 19, né? Lá, ao evangelismo que nós falamos e o culto. Apareça lá, eu sei que alguns irmãos têm ido, tá bom? Servir lá ao Senhor. Que bom. Vamos crescer nisso, irmãos. Pode passar? Mocidade, também o segundo e terceiro sábado, às 18 horas. Estão estudando o Evangelho de João. Pode passar? Nós temos aí, irmãos, nosso instituto, tá bom? Temos estudado um pouquinho sobre a teologia bíblica, temos visto uma grande história, tá certo? A criação, queda, redenção e consumação, como isso se aplica ao relacionamento na igreja local. Então, nós temos tido aí no primeiro, segundo, terceiro sábado, nesses horários aí que vocês têm visto, 17 e 16 horas. Cesta do Amor, continue trazendo, irmãos, ao quilo, a gente faz a cesta e aí a gente distribui à medida que vai surgindo as necessidades. Ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, louve ao Senhor por isso, o momento onde nós comemoramos, tá certo, a morte e a ressurreição do Senhor. E também o café da comunhão, lembra disso, irmãos, a gente se reúne também para tomar o café, tá junto, tendo comunhão, é um tempo bom de serviço ao Senhor. Pode passar? Tem o jantar do Dia dos Pais, é próximo, dia 31/8, às 19 horas, próximo sábado, tá bom? Então, para os pais e filhos, né? Então, a taxa de R$45. Procurei a irmã Elisiane e Luciana para tratar... Sim? Vai dar certo. Então, próximo sábado, às 19 horas, tá certo? Pais e filhos. Está aberto, Luciana, como é que é? Está aberto para outro
Tem 30 vagas? Tá, tem 30 vagas, tá certo? Okay. 29, né? Ok? Tá certo? 29 vagas, que uma já está preenchida, que vai ser a minha, tá bom? Então, você faça aí a sua inscrição. Pode passar? Irmãos, então esses são os avisos da semana. Louvamos ao Senhor. A irmã Jaque, ela já está em casa, está se recuperando. Graças a Deus, ela passou a semana, tá certo, no hospital, tem um problema de saúde, já está aí. Cadê o Jabez e a Bia? Melhor esperar para fazer visita? Vai, como é que é, delegado? É? Pode ir, então, fazer a visita. Ah, é? Tá certo. Então, vai lá, faz uma sopinha para a Jaque também, tá certo? Leva uma coisinha lá para ela, eu creio que vai ajudar bastante, tá bom? Vamos orar, irmãos, agradecer pela vida da Jaque, tá certo? Que está em casa, graças ao Senhor. Vamos. Motivo de alegria, né? De louvor. Então, seu Vicente fez uma confissão de fé, tá certo? O Nildo e os outros irmãos, Elvis e Adriana, eles fizeram, tá certo, evangelismo, foram lá visitar. Que bom, né? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos agradecer a Deus, então, pela graça do Senhor, né? Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo seu Vicente, que fez uma confissão de fé, mas para que o Senhor esteja confirmando isso no coração dele. Senhor, cada dia, conhecendo a tua palavra. Obrigado pelas pessoas que puderam estar ali, o Nildo, o Elvis e a Adriana, pregando a tua palavra. Senhor, ó Deus, obrigado por aqueles que ouviram a tua palavra. Pedimos pelo Espírito Santo agir operosamente no coração de cada um ali, Senhor. Pai, nós agradecemos também, ó Deus, pela alta da irmã Jaque, ó Deus, aqui Martins está em casa. Nós louvamos ao Senhor, Pai. Queremos continuar orando pela restauração completa dela. Senhor, fortalecimento a cada dia, melhora dela, que seja para o louvor da tua glória, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Queremos te agradecer também pela mãe da Cíntia, que também confessou a Cristo, Senhor. Possa fortalecê-la na fé também, Pai, no caminhar com Cristo, que seja para a tua glória, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém, Senhor. Então, irmãos, como eu orei aqui, tá certo, a mãe da Cíntia também fez uma confissão, ela, tá certo, está muito feliz, alegre, pediu para orar pelo irmão dela e o pai dela, tá? Para que eles também entendam a mensagem do Evangelho, lembrem de orar por eles. Então, os irmãos podem chegar aqui, por favor? Vamos continuar servindo ao Senhor com cânticos, adorar a Deus, certo? Com música. Irmãos, vamos ter agora o nosso momento de ofertar ao Senhor. Vamos entoar o cântico, o hino do cantor cristão, de número 329. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso os marcos, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver
hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Irmão Nildo, pode orar pelas ofertas? Amém. Vamos louvar o Senhor agora o cântico Grandioso Deus. Pequeno sou, frágil, indefeso e carente de um cuidar. Pecador, fadado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a forte forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, e cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que mil em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, menos de mim, 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 bem mais de ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus.
igreja, quem pudesse ficar de pé, para a gente ter agora esse último momento, né, de louvar o Senhor. Nós vamos louvar agora o cântico Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença,
vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Nosso Vida, verdade, fortaleza, nossa força nas batalhas, luz perfeita, sobre as sacrifício, verbo encarneiros reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, para nós ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a ele entregar o princípio e o fim do universo, rei do mundo, a luz. Podem sentar. Antes de as crianças descerem, gostaria de chamar elas aqui à frente, como o pastor faz todos os domingos, para a gente orar por elas. Os professores também. Vamos orar para que Deus abençoe o culto infantil que vai haver agora. Oremos. Nosso Deus, Pai bendito, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja. Te agradecemos por essa nova geração, essas crianças que agora vão descer. Abençoa, Senhor, o culto infantil que haverá lá embaixo. Abençoa os professores para que eles consigam passar da forma como o Senhor quer que eles passem as lições. Abençoa para que as crianças também se concentrem e possam aprender de Ti, Senhor. Abençoa para que, se for da Tua vontade, elas também sejam salvas. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Podem descer lá para o culto infantil. Boa noite novamente, irmãos. Como os irmãos estão vendo aí, o título da mensagem de hoje é a apostasia rondando a igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos de 1 a 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 10. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Oremos. Senhor, nós te somos gratos, Senhor, por essa porção da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor deixou esta palavra, deixou a Bíblia como um manual de fé e prática, para que nós possamos entender como o Senhor quer que nós hajamos, como o Senhor quer que nós vivamos aqui nessa terra, Senhor. Sabemos que é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos ajuda a entender, e é por isso que eu te rogo, Senhor, eu te suplico que nessa noite o Senhor nos ajude a entender esse texto, me usa para que possamos ter um esclarecimento mais apropriado, um entendimento mais exato do que o Senhor quer nos dizer. Prepara os nossos corações, me usa apesar das minhas imperfeições, para que o Senhor possa ser louvado, para que o Senhor possa ser glorificado aqui também, nesse momento, Senhor. É em nome de Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreveu as cartas de 1 Timóteo e Tito, Paulo havia acabado de ser liberado de sua primeira prisão em Roma. Paulo, quando ele estava naquela prisão, ele estava meio que num sistema, como nós chamamos hoje, de prisão domiciliar. Ele tinha algumas brechas, algumas regalias, onde ele tinha interações com algumas pessoas conhecidas, onde ele tinha uma certa liberdade. Mas, ao contrário do que aconteceu nessa primeira prisão, aqui, Paulo, que está preso novamente, não aconteceu da mesma forma. Agora, nele não havia mais esperança, porque ele estava agora preso numa cela fria, estava encarcerado com cadeias. Ele estava agora sofrendo a perseguição de Nero nessa época, e ele estava abandonado praticamente, com ele apenas Lucas, e vários irmãos haviam deixado Paulo por medo de perseguição, e ele estava escrevendo e também incentivando Timóteo que viesse fazer essa última visita. Paulo já estava sentindo que provavelmente ele não sairia mais vivo dessa última prisão. Não sabemos se Timóteo chegou a conseguir falar com Paulo, se ele conseguiu falar com Paulo, mas sabemos que pela tradição Paulo realmente foi martirizado pelos seus carrascos naquela prisão. Nós falamos um pouco agora sobre o contexto histórico, e eu também gostaria de falar um pouco sobre o contexto literário. Nós lemos uma parte do capítulo 3, mas antes disso, no capítulo 1, Paulo fala a Timóteo sobre a perseverança de um servo de Deus, onde Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel às suas funções pastorais e ao Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala dos padrões de um servo de Deus, onde Paulo faz analogias da vida pastoral com atividades da vida cotidiana, como pastor como filho, pastor como soldado, pastor como atleta, como lavrador, como trabalhador, como instrumento e como servo. E agora nós entramos no capítulo 3, onde nós vimos essa sequência de
qualidades que Paulo fala aqui. E, primeiramente, eu gostaria de falar para os irmãos a respeito desse tema que os irmãos estão vendo aí. Nós devemos reconhecer como a apostasia virá sobre a igreja. Devemos reconhecer como a apostasia virá sobre a igreja. E aqui, Paulo, ele adverte Timóteo a fim de prepará-lo, a fim de que ele estivesse preparado para lidar com as adversidades que, com certeza, viriam. Paulo está afirmando, Timóteo, fica sabendo, fica atento, Timóteo. Vai vir coisa séria por aí. Vai vir coisa ruim, coisa difícil por aí. Mas para ter o entendimento correto do que Paulo quis dizer aqui para Timóteo, nós precisamos entender um pouco do que o texto está querendo dizer. Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente, irmãos, que aqui Paulo está falando para a igreja. Muitos têm um entendimento errado que acham que está falando de pessoas do mundo. Mas aqui Paulo está falando para a igreja. Ele está falando de apostasia dentro da igreja. Mas o que significa apostasia? Eu olhei no dicionário, e no dicionário diz o seguinte: apostasia é a renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, ato de renunciar a partido, doutrina ou teoria. Mas segundo a Bíblia diz que a apostasia no Novo Testamento é quando indivíduos ou grupos de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho. E no Velho Testamento, a apostasia era aplicada quando havia rebelião contra Deus, contra a sua lei e contra a fé de Israel. Então, resumindo, a apostasia na igreja é abandonar as verdades das Escrituras e abraçar vãs filosofias, ensinos, doutrinas de demônios ou heresias, pregadas por igrejas, grupos, pessoas ou pelo mundo. Isso é heresia. E agora, sabendo disso, vamos continuar analisando o texto. Verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E olhando aqui para a palavra, para a frase, nos últimos dias, nós temos que entender que aqui não está falando de futuro. Aqui está falando de presente. Quando se fala em últimos dias, está falando nos dias de hoje. Os últimos dias se iniciaram desde que o Senhor veio na sua primeira vinda. E está ocorrendo. Já estava ocorrendo ali na época de Timóteo e continua ocorrendo nos nossos dias. É importante que os irmãos tenham isso em mente também. Não é algo que acontecerá só no futuro. Já está acontecendo. E também eu gostaria que os irmãos atentassem para a palavra trabalhosos. Tempos trabalhosos. Aqui na CF fala trabalhosos. Na ARA fala tempos difíceis. Na NVI fala tempos terríveis. E eu acho que a NVI foi mais feliz nessa tradução, porque quando nós olhamos para os textos originais, esse termo que descreve esse tipo de tempo, ele é o mesmo tempo que é utilizado lá em Mateus 8, quando fala dos endemoniados gadarenos. Algum irmão, por favor, abra para mim Mateus 8 e 28 e leia para mim, por favor. Mateus 8 e 28. Tão ferozes. É essa a palavra. É essa ênfase que Paulo está dando nesse tempo. Virão tempos terríveis, virão tempos ferozes. A coisa vai ser difícil, Timóteo. Fica atento. Paulo fala que virão épocas violentas, que os perigos se intensificarão conforme for avançando o tempo até a segunda vinda de Cristo. Então, meus irmãos, a coisa não vai melhorar. A coisa só vai piorar. Não importa o presidente que entre, não importa o que seja feito, não importa se a humanidade está ficando mais branda, está havendo paz, não vai melhorar. É só algo meio que maquiado, passageiro.
a Bíblia diz, vai piorar. Como diz lá no versículo 3, desça um pouquinho aí no capítulo 3, vá lá para o versículo 13, onde diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo aqui adverte que os perigos iriam rondar a igreja nos últimos tempos. E realmente isso aconteceu naquela época e continua acontecendo. Como diz em 1 Timóteo 4:1, onde diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Alguns apostatarão da fé, dando ouvido a enganadores e doutrinas de demônios. E a lição que Paulo quer passar aqui a Timóteo não é que ele desanime. Não é isso que Paulo está querendo. Paulo está querendo que Timóteo fique de sobreaviso. Meu filho, fique alerta. Vem por aí chumbo grosso. É coisa séria. E, em certo sentido, ele espera que Timóteo também fique estimulado. Porque quando Timóteo vê que essas coisas estão acontecendo, essa má conduta, essa falsa fé religiosa, ele ia saber que as profecias estão se cumprindo, os tempos realmente estão acontecendo conforme foi profetizado. A Bíblia tinha razão. Então isso é motivo de se animar, e não de ficar desanimado, de desistir. Tempos perigosos virão, mas nós temos a ajuda necessária para resistir. Outro irmão, leia para mim, por favor, Atos 2, 17 e 18. Atos 2, 17 e 18. Só até aqui, irmão. Obrigado. Sabemos que tempos difíceis virão. Isso é verdade. Mas nós também sabemos, pela Bíblia, que mesmo quando esses tempos difíceis se intensificarem, o derramamento do Espírito estará sobre nós. O Senhor estará conosco. Isso é motivo de alegria. Nós não estaremos sozinhos. Nós passaremos por tempos difíceis dentro da igreja, no mundo, mas o Senhor estará conosco. Nós já vimos que a apostasia virá sobre a igreja. Isso é certo. Mas nós também devemos reconhecer os sinais da apostasia dentro da igreja. Devemos reconhecer os sinais da apostasia dentro da igreja. Mas antes de discorrer um pouco sobre esses versículos seguintes, de 2 a 5, eu gostaria de enfatizar novamente, para que os irmãos gravem. Essas coisas aqui irão acontecer, estão acontecendo dentro da igreja. Aqui Paulo fala para a igreja. Não se esqueçam. Aqui nos versos 2, de 2 a 4, essa lista de qualidades caracterizam alguns falsos líderes desses tempos, caracterizam pessoas que provavelmente apostataram da fé. Pessoas que provavelmente não são salvas. E essa descrição, ela é muito parecida, por isso que alguns acham que aqui ele não está falando para o mundo, com a descrição que é feita lá em Marcos 7, de 21 a 22, pelo Senhor Jesus Cristo, onde ele fala que os homens saiam os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, engano. É muito parecido. São muitas qualidades parecidas, só que aqui ele está falando dentro da igreja. É isso que deixa a gente mais estarrecido. E outra coisa importante que devemos observar é que nesses versículos nós vemos claramente que fala de amores errados, amores distorcidos, amores deslocados. Se nós formos resumir todas essas características em apenas 3, nós teríamos que é amor a si mesmo, falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo.
tudo que ele vai falar aqui se não vejamos? Primeiro ele fala amantes de si mesmos. Ele enfatiza primeiro isso, amantes de si mesmo. Depois ele fala avarentos, amor ao dinheiro, falta de amor a Deus. Fala depois presunçosos, cheios de si, amor a si mesmo. Soberbos, orgulhosos, vaidosos, amor a si mesmo. Blasfemos, profanos, falta de amor a Deus. Desobedientes aos pais e ingratos. Falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo, falta de amor aos pais. Vocês estão vendo como está tudo encaixado nesses três que eu falei? Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Nós falamos de desobedientes aos pais. Nós vemos aqui que o apóstolo não deixa de fora nem as crianças, nem os adolescentes. Desobedientes aos pais. Muitas vezes nós, como pais, não levamos a sério a nossa responsabilidade de ensinar e disciplinar nossos filhos. Muitas vezes nós damos ouvidos a vãs filosofias, nós damos ouvidos a psicólogos, nós damos ouvidos a tutores de internet, mas não damos um pingo de crédito à palavra de Deus. Em Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E aqui, meus irmãos, o versículo não está dizendo que se você ensinar, educar, disciplinar, o seu filho vai ser salvo. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo aqui é que você vai fazer a sua parte, você vai ensinar o seu filho, e aquela sabedoria, aquele ensinamento que vem de Deus, ele vai martelar na cabeça do seu filho até quando ele for velho, até que ele morra. Se o seu filho, se você ensinou a sabedoria de Deus, se você ensinou o caminho de Deus ao seu filho, e ele, pode ser que ele abrace essa sabedoria, pode ser que não, só Deus sabe. Ore pelo seu filho. Provérbios 29:15 diz também: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Em Provérbios 13:24 diz: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Vocês estão vendo? Certa vez, conversando com alguns irmãos de outras igrejas, graças a Deus foi de outra igreja, não foi aqui. E aí, esses irmãos estavam me dizendo, e eu fiquei perplexo quando eles me disseram que não disciplinavam seus filhos. E aí, quando eu falei nesses versículos, eles disseram: irmão, isso aí não se aplica mais aos nossos dias. Eles utilizavam a disciplina positiva. Eu não sei se os irmãos sabem o que significa, alguns devem saber, mas se tiver algum aqui que não sabe, eu vou dizer o que significa disciplina positiva. Eu vou falar de forma resumida. Resumidamente, a disciplina positiva é uma filosofia que acredita ser possível educar os filhos com firmeza, sem aplicação de punições físicas e nem ameaças. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque nós somos criados, nós somos doutrinados com esse tipo de filosofia. Às vezes eu me pego punindo por certas coisas, sendo que eu sei que é uma filosofia totalmente esquerdista, totalmente contra Deus, e eu digo: rapaz, eu realmente fui doutrinado, porque eu sou crente há muitos anos e muitas vezes eu ainda sou meio que puxado a atender para certas coisas. Então devemos ter muito cuidado. Você foi doutrinado dentro das escolas, pelos seus professores, pelos seus companheiros de faculdade. Você foi doutrinado para achar que assim é o correto. Mas se nós formos olhar para esse conceito de educação positiva, apenas com esse agrupamento de palavras, educação positiva, automaticamente você pode chegar à conclusão de que a educação proposta por Deus é educação negativa. Vocês conseguem enxergar isso? Se essa é a educação boa, a positiva, então a de Deus é a ruim, a negativa. São opostas. Essa filosofia fala exatamente o contrário do que diz na Bíblia. Então, meus irmãos, se vocês
tiveram vidas para ouvir, ouçam. Tempos difíceis virão. E o pior é que nós estamos meio que contaminados por esse meio em que nós vivemos. Devemos ter cuidado. Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente através da palavra do Senhor. Cuidado. E eu não estou dizendo aqui que você vai espancar o seu filho. Não estou dizendo isso. Você deve disciplinar o seu filho biblicamente. Primeiro você deve exortar ele, dizendo o porquê que ele errou biblicamente. Depois você vai disciplinar ele. E depois você vai dar um abraço no seu filho. Um conselho que eu dou e que eu sigo. Nunca discipline o seu filho quando você chegar do trabalho. Porque você vai chegar estressado e provavelmente você vai se exceder e você vai pecar. Primeiro eu janto, depois eu tomo um banho, janto, fico dormindo um pouquinho e tal, e depois é que eu vou ter a conversa com eles. Bater primeiro não, primeiro tem a Bíblia. Depois é que a gente disciplina de forma bíblica com vara. Tem gente que usa palmatória, vai variar de como você, pai, acha que é melhor disciplinar o seu filho. Não deixe se enganar por essas vãs filosofias, por essas mentiras que o mundo prega. Na Bíblia, a Bíblia contém tudo o que você precisa saber para educar o seu filho. Eu não estou falando aqui de física, matemática e química. Eu estou falando que a Bíblia contém tudo que você precisa saber para educar o seu filho no caminho correto, no caminho de Deus, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vamos lá para os versículos 16 e 17 do mesmo capítulo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ver o que diz lá? Desça um pouquinho aí na sua Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda palavra é inspirada, está dizendo aqui. Então, meu irmão, se você que é crente e acredita que a Bíblia, que toda ela é inspirada, e você não acredita que o Velho Testamento deve ser levado em conta de forma literal e que ele também é inspirado, e você diz para mim que isso não é para os nossos dias, que não deve ser levado em conta, meu irmão, reveja seus conceitos. Você está se enganando. Está claro aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Não contribua para que os seus filhos façam parte dessa lista de apostasia dentro da igreja. Ensine o seu filho, discipline o seu filho, pois isso é bíblico e mostra que você ama o seu filho de verdade. Não seja omisso, pois Deus vai cobrar isso de você, pai e mãe. Isso é sério. Voltando para o nosso texto, verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Vemos que são todos amores deslocados. Amor a si mesmo e falta de amor ao próximo. Verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Novamente, amores errados e falta de amores corretos. Nós podemos, novamente, vou enfatizar novamente, nós podemos resumir todas essas características, se os irmãos puderem gravar essas 3 características, não precisa gravar tudo não, grave essas 3 características de apostasia. Amantes de si mesmos, homens que não amam a Deus e homens que não amam o próximo. É claro, Timóteo aqui teria que lidar com homens que rejeitaram a verdade de Deus para seguirem os desejos dos seus corações. E aqui o negócio é difícil. Esses homens, eles complicam a vida de qualquer pastor. Esses homens, eles complicam a vida de qualquer servo de Deus. Eles fazem o pastor gemer. Eles fazem a igreja gemer. Porque através deles ocorrem divisões, dissensões, e o pior, além de seguir uma mentira, eles encorajam outros a deixar a verdade. Os mais fracos na fé.
Verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. São pessoas que aparentam ser homens de Deus, crentes piedosos. Aquela pessoa que você olha para ela e diz, esse homem é um homem de Deus. Você jura que ela é uma pessoa, um crente fiel, piedoso, mas que, na verdade, ele rejeita o poder de Deus. Ele rejeita o evangelho transformador e, na verdade, ele nunca se converteu de verdade. Ele não se converteu sinceramente. Ele é o joio no meio do trigo. São falsos mestres que distorcem a palavra, pegam doutrinas de homens e doutrinas de demônios. E com respeito a estes, Paulo diz para Timóteo, destes afasta-te. Mas Timóteo não está dizendo aqui, aliás, Paulo não está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, expulsa esse da igreja. Não, não é isso que ele está dizendo. Não no primeiro momento. O que ele está dizendo aqui é que Timóteo não deve dar ouvidos a essas pessoas e tornar essas pessoas alvos de correção. Essas pessoas têm que ter o pensamento corrigido, eles têm que ser restaurados. Não é expulsar a pessoa da igreja. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 25. 2 Timóteo 2, versículo 25. Diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Vocês estão vendo aí? Tem que ir instruindo com mansidão os que resistem, para ver se eles são recuperados, se eles são restaurados. Às vezes é só uma falha de pensamento, uma falha de entendimento. Às vezes ele foi contaminado por um falso mestre. Não é para expulsar de cara. Mas aí, se de todo ele não ouvir, se ele não resolver mudar, se ele continua se enquadrando dentro desses parâmetros, dentro dessas qualidades que diz respeito à apostasia dentro da igreja, aí então a liderança, juntamente com a igreja, vão ter que tomar as providências cabíveis para poder manter o bom testemunho da igreja, né? E talvez até expulsá-lo do rol de membros e considerar ele como gentio e publicano. Mas antes, tem que tentar recuperar esse irmão. Isso vale para todo e qualquer pecado que acontecer aqui dentro da igreja. A gente tem que tentar até o último momento recuperar aquele irmão. Muitas vezes a gente já quer fazer o negócio cirurgicamente. Opa, pecou? Expulsa. Expulsa. Pecou também? Expulsa. Não, meus irmãos, não é assim não. São irmãos. São pecadores como nós. Vamos tentar. Se em todo caso não deu, tentamos de tudo. Foi um irmão, foi outro. Estamos tentando, fazendo estudo. Não conseguiu. Fala para a igreja toda, vamos lá, vamos tentar. Não conseguiu, aí infelizmente. Realmente a gente tem que seguir os passos. Talvez o Senhor esteja falando conosco hoje à noite. Talvez não, eu tenho certeza que o Senhor está falando conosco hoje à noite. E nós vamos seguir. Mas para isso, para que tudo isso aconteça, nós temos que reconhecer os falsos mestres da apostasia. Devemos reconhecer os falsos mestres da apostasia. Muitas vezes, como eu falei, essas pessoas parecem extremamente espirituais. Através desse disfarce, dessa máscara, eles entram nas... São pessoas extremamente assim, legais, são pessoas extremamente bondosas, que se oferecem para ajudar, entram nas suas casas a fim de tragar os irmãos mais fracos. Aqui, como ele fala, mulheres nécias, mulheres tolas, pessoas que estão sempre buscando aprender coisas novas, mas nunca crescem espiritualmente. Estão sempre buscando aprender, mas não crescem, não desenvolvem na fé. Como é dito lá em Jonas 4:11, são pessoas que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Pessoas que são facilmente ludibriadas. Basta a pessoa falar bonito,
Hoje em dia está cheio de coach, né? O pessoal faz curso de coach, aí fala bonito. O pessoal, esse homem é muito espiritual, esse homem é um homem de Deus. Eu vou ouvir o que ele está dizendo, eu vou seguir o que ele está dizendo. E nunca chegam à compreensão completa da verdade salvífica de Deus na obra de Jesus Cristo. Mas essas maneiras e métodos não são novidade. Até mesmo na época de Moisés, homens assim agiram. Vamos lá para o verso 8. Verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. E aqui eu gostaria de falar uma curiosidade aqui sobre Janes e Jambres, né? Embora não tenha sido mencionado ali no Antigo Testamento o nome desses homens, a literatura judaica fala sobre eles, e provavelmente foi por isso que Paulo utilizou esse exemplo. Como era de conhecimento público, Janes e Jambres, segundo o Targum de Jonatas, eram aqueles dois magos que estavam ali perante Moisés, e quando Moisés jogou, a gente conhece a história, jogou a vara, e Deus transformou a vara em serpente, e aí eles replicaram, fizeram a mesma coisa com as suas varas, e aí a serpente de Deus engoliu a serpente dos magos de Satanás. São esses homens, Janes e Jambres. Paulo escolheu esse exemplo para indicar que os falsos mestres ali em Éfeso eram tão malignos, tão perversos, tão satânicos quanto Janes e Jambres. Homens místicos, homens ali que os irmãos sabem, conhecem as histórias. Os egípcios tinham vários deuses. E a gente sabe que por trás de toda imagem, de todo Deus, de todo esse tipo de coisa, tem um demônio por trás. Então esses homens estavam a serviço de Satanás. E Paulo compara esses falsos mestres a Janes e Jambres. Homens perversos que resistem à verdade de Deus, réprobos, reprovados, que cedo ou tarde serão desmascarados. A gente vê que essas pessoas conseguem enganar durante um tempo, mas aí a máscara cai. E a gente vê que eles realmente não são homens de Deus. São usados por Satanás para enganar, para arrebanhar multidões. Ficará evidente que esses falsos mestres são servos de Satanás, assim como aconteceu com Janes e Jambres. Os falsos mestres da apostasia são pessoas que podem surgir dentro de qualquer igreja organizada, dentro de pequenos grupos que se reúnem nos lares. É muito sutil, às vezes você nem percebe, mas ele está ali por trás, tentando arrebanhar seguidores, tentando tragar mulherinhas tolas, homenzinhos tolos. Eles irão pregar uma doutrina falsa, irão parecer ter autoridade para ensinar o Evangelho, mas irão ensinar de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua interpretação. Doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Destes, afasta-te. E, finalmente, o servo fiel combate a apostasia guardando a fé. O servo fiel combate a apostasia guardando a fé. Verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está elogiando o seu filho na fé, e ao mesmo tempo ele faz um contraste entre Timóteo e os seus opositores. Enquanto que esses homens resistem à obra de Deus, à fé salvífica, Timóteo se mantém fiel, servo bom e fiel, guardando a fé. Na maior parte dessas
cartas que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo ele centra-se a orientar Timóteo principalmente a defender a verdade revelada de Deus. Se os irmãos forem ler com atenção, os irmãos vão perceber isso. No final dessa carta de Paulo, lá em 2 Timóteo 4 e 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Timóteo ele estava seguindo a doutrina de Paulo. Timóteo estava seguindo a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina foi dada a eles diretamente por Cristo. Quando Paulo declarou que guardou a fé, significa que ele se manteve fiel. Fiel a Cristo desde o início até o final da sua jornada. Ele começou bem e terminou bem. E é para isso que nós devemos nos esforçar. Por mais que nós caiamos, por mais que nós tenhamos percalços, se esforce para terminar bem. Não desista. Paulo, ele preservou e passou fielmente a mensagem do Evangelho que lhe foi confiada. Ele se esforçou, ele se esmerou, ele arriscou a própria vida para que isso fosse possível. De modo geral, o apóstolo quis dizer a Timóteo que ele estava seguindo o padrão das suas crenças, ele estava seguindo o seu modo de pensar, ele estava seguindo o seu estilo de vida, a doutrina dos apóstolos. Embora com mais detalhes, mas nós vemos que ele estava dizendo a mesma coisa que ele disse 10 anos antes, lá em 1 Coríntios 4,16, onde ele diz: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Sejais meus imitadores. Sejais imitadores da doutrina dos apóstolos, imitadores de Cristo. Pois foi Cristo que deu a doutrina aos apóstolos. Timóteo era um imitador de Paulo. Timóteo era um imitador de Cristo. Assim como nós, Timóteo, ele com certeza passou por diversas provações. Timóteo passou por diversas dificuldades. Com certeza. Mas ainda assim, o apóstolo estava certo de que com o incentivo correto e de com a ajuda do Senhor, com a confiança em Deus, Timóteo iria conseguir manter o compromisso de ter zelo pela mensagem do Evangelho de Deus. Que nós possamos ser como Paulo e Timóteo, imitadores de Cristo, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Amém? Mas eu não gostaria de despedir os irmãos sem antes deixar algumas aplicações. Irmãos, eu gostaria de dizer primeiramente que a apostasia na igreja não significa igreja vazia, mas sim uma igreja cheia de falsos mestres. Às vezes a gente acha, apostasia, todo mundo foi embora da igreja. Não, não é isso. A apostasia é uma igreja cheia de falsos mestres. Às vezes os irmãos dizem, não, eu vou sair dessa igreja porque eu não gosto do irmão tal, não gosto da pregação do pastor. Eu vou para aquela igreja porque lá tem um louvozão, lá tem um pastor que é o homem, aquele homem ali é demais. Aquele homem, ele é realmente uma potência na pregação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só justifica você sair de uma igreja que é saudável, que prega a palavra de Deus, se for por questões doutrinárias. Ou então, se você for morar muito longe, tem um irmão aqui que foi morar em São Paulo, foi até desligado hoje, não dá para ele se congregar mais aqui, né? Então, tenha isso em mente, irmãos. Não existe igreja perfeita. Procure uma igreja que fala de Deus, que prega as santas escrituras como elas são, doutrinas dos apóstolos, doutrina que foi entregue por Cristo, e não doutrinas de homens e de demônios. Em segundo, meus irmãos, nunca ignore as santas escrituras.
Confie somente na palavra de Deus, pois ela é viva. Como diz lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não dê ouvidos aos coaches, não dê ouvidos aos vídeos de YouTube, não dê ouvidos a conselhos de psicólogos, não dê ouvidos a vãs filosofias. Ouça as Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus, e ela é viva, e ela pode resolver o seu problema. Em terceiro, tempos difíceis virão sobre a igreja, isso é verdade. Mas devemos estar prontos, maduros, para que não sejamos cativados por esses falsos mestres, para que não caiamos nessas heresias que nós vemos em certas igrejas, e principalmente na internet. Tenha muito cuidado com a internet, principalmente. Como diz em Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E para concluir, meus irmãos, eu gostaria de deixar 3 pequenos versículos aqui, de 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, onde diz: não extingais o Espírito, ou em outra versão diz: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, retende o que é bom. Como seres humanos, nós somos imperfeitos, cheios de conceitos e preconceitos. Nós somos passíveis de errar. Nós vamos errar. Mas o que nós não podemos fazer é nos agarrar apaixonadamente a um erro. E mesmo sendo orientados, mesmo sendo admoestados, mesmo sendo ensinados por pessoas mais maduras na fé, pela liderança da sua igreja, pelo seu pastor, que é um homem de Deus, você ainda continua indo na contramão do que está sendo ensinado na palavra. Se o pastor mostrou na palavra que aquilo é daquele jeito, e você ainda continua querendo ir contra, seja humilde. Admita que você errou. Nós somos pecadores e nós erramos. Mas quando nós somos humildes e nós consideramos o nosso irmão superior a nós mesmos, nós vamos nos tornar uma bênção para a igreja e para o reino de Deus. Que nós possamos pôr em prática os ensinamentos de Paulo a Timóteo, permanecendo fiéis a Cristo, mantendo a sã doutrina, colocando a nossa confiança nas Escrituras e guardando a fé. Amém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos guarde da apostasia dentro de nossa igreja. Guarda também as tuas outras igrejas locais. Senhor, abençoa os pastores, abençoa os líderes, abençoa os irmãos das igrejas, para que consigam identificar esses falsos mestres e possam corrigir a conduta deles, ou se for o caso até que chegue ao ponto de afastar-se deles. Senhor, não deixe que a tua igreja seja danificada por esse tipo de pregação. Abençoa, Senhor, essa igreja para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos crescer no entendimento da Tua palavra, Senhor, e para que nós sejamos sempre bíblicos, para que nós sejamos sempre fundamentalistas, fundamentados na Tua palavra, para que nós possamos seguir a carreira
combater o bom combate e guardar a fé, Senhor. Nós te agradecemos, porque é o Senhor que nos ajuda a fazer isso e pedimos, clamamos para que o Senhor esteja conosco nessas batalhas. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a volta dos irmãos para os seus lares. Estamos despedidos.